Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Saúde. A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia do século XXI. Em Portugal, aproximadamente 67% da população vive com obesidade ou com excesso de peso. Hoje, para me ajudar a desconstruir este conceito, tenho comigo a doutora Daniela Salazar, médica endocrinologista. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Ahm, Quero começar por lhe perguntar, efetivamente, se a obesidade é de facto, se faz sentido falarmos em epidemia do século XXI. Olá Rita, antes de mais obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. E sim, como acabou de dizer, de facto a Organização Mundial de Saúde já considera a obesidade como uma epidemia do século XXI e tem sido um grande problema de saúde pública mundial. O que nós temos visto, e não só a obesidade, mas também o aumento global do excesso de peso, que afeta muito agora também crianças e jovens, e portanto tudo isto levando a um aumento brutal do risco de doença cardiovascular, hipertensão, determinados tipos de cancro, infertilidade, problemas hepáticos e até saúde mental. E de facto é importante nós também pensarmos que isto não aconteceu porque de repente a população mundial se tornou pouco disciplinada ou tem pouca força de vontade, mas de facto o que tem acontecido no mundo é que o ambiente tem mudado significativamente, ou seja, o nosso ambiente alimentar, cada vez mais, é formado por comidas altamente processadas, altamente palatáveis, que nos fazem realmente querer ingerir mais, muito calóricas, altamente energéticas, e nós estamos também num mundo em que as pessoas cada vez dormem pior, fazem menos atividade física, trabalham horas excessivas, e toda esta combinação de fatores leva a que de facto seja muito mais fácil esta patologia se propagar e desenvolver cada vez mais. Portanto, sim, acaba por ser aqui um problema de saúde pública cada vez mais importante. Em termos clínicos, como é que nós diferenciamos e distinguimos aquilo que é excesso de peso, ou seja, quando é que passamos do excesso de peso a ter obesidade? Muito bem. Portanto, se nós olharmos para o termo clínico obesidade, nós estamos a falar no excesso de gordura corporal. E a obesidade, como doença crónica, é o excesso de gordura corporal que vai comprometer o funcionamento do organismo. Nós temos que pensar que a gordura não é apenas um depósito, não é? Um armazenamento de reservas, mas também funciona como um órgão que é metabolicamente ativo, que liberta hormonas, que liberta sinais para a nossa saciedade, para o nosso apetite e que também vai mexer muito com o funcionamento de outros órgãos do nosso corpo, parte de sono, parte cardiovascular, parte da fertilidade, e portanto ele acaba por ser aqui um órgão muito importante. O que acontece em relação à definição da obesidade? Nós desde sempre nos baseamos muito no índice de massa corporal, portanto definindo a obesidade como um índice de massa corporal superior a 30, e portanto o excesso de peso situar-se aqui num índice de massa corporal entre 25 a 30. Isto em termos práticos. O que é que significa? O índice de massa corporal vai avaliar a relação entre o peso e a altura ao quadrado, portanto, baseia-se tipicamente apenas nestes parâmetros diretos, mas nós temos que pensar aqui um bocadinho que, e há algumas recomendações mais recentes a falar nisto, se calhar não tanto no excesso de peso e obesidade, mas na obesidade clínica e pré-clínica. E a principal consideração é quando o excesso de gordura corporal vai acometer os nossos órgãos, ou seja, quando nós temos alguma consequência direta deste excesso, seja hipertensão, dislipidemia, alterações hepáticas, diabetes tipo 2, apneia do sono. Portanto, estas consequências definem o excesso de gordura como problemático e depois também estamos a falar aqui onde é que esta gordura se localiza, porque se nós olharmos só exclusivamente para o índice de massa corporal, nós podemos classificar pessoas que não têm propriamente problema como excesso de peso ou obesidade, e o contrário também, portanto, dependendo, se a pessoa tiver um organismo com uma distribuição de gordura homogénea em locais que não são afetos a doença cardiovascular,
aquela pessoa até pode ter uma maior percentagem de massa muscular e ter um peso que a possa classificar num nível de suposto excesso de peso, mas no fundo uma pessoa que tenha uma acumulação de gordura mais na zona visceral, que tenha pouca massa muscular, vai acabar por ter um risco de doença muito maior, e interessa-nos muito esta questão aqui de ser uma gordura que compromete o nosso funcionamento normal do organismo. E porquê é que nós temos pessoas que têm aparentemente alguma facilidade em ganhar peso e outras que passam quase imunes, não é? Parece que quase que são abençoadas com uma genética, como nós costumamos dizer vulgarmente, que não têm tendência para engordar. Sem dúvida que isso é verdade, ou seja, o nosso peso é determinado por múltiplos fatores e esquecer a parte genética realmente leva-nos a sermos um bocadinho preconceituosos em relação a esta patologia. Nós podemos ter duas pessoas com hábitos super semelhantes e, no fundo, a nível metabólico, a resposta a esses hábitos ser completamente diferente. Nós temos que considerar esta questão da genética, em que há efetivamente pessoas que, por múltiplos fatores, vão ter uma maior tendência para ter mais fome, menos saciedade e uma maior tendência para gastar menos energia. Portanto, o nosso corpo acaba por constantemente, a nível cerebral, mandar sinais para dar ordem de armazenar ou gastar energia, e efetivamente há pessoas que têm sinais mais ativos para terem mais fome, para gastarem menos energia, para acumularem mais gordura. Neste contexto e no ambiente em que nós vivemos, em que de facto é difícil, o nosso cérebro não foi preparado para estar 24 horas sujeito a alimentos altamente palatáveis, altamente gordurosos, com um estilo de vida muito sedentário, tudo isto vai proporcionar que, para quem tem uma genética desfavorável, o aumento de peso se dê muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E eu gosto sempre também de chamar a atenção que, independentemente até desta genética que existe e que nós sabemos que há pessoas que lutam diariamente contra uma fome excessiva, contra o pensar em comida o dia todo, e quem nunca passou por isso realmente não pode perceber o que é que acontece no cérebro destas pessoas. Mas eu costumo dizer que hoje em dia, se nós não formos muito cuidadosos com a nossa alimentação, com a atividade física, com o nosso sono, estamos todos em risco de atingir o excesso de peso no futuro. Portanto, são uma combinação de fatores, sendo que a genética nos leva muito para essa tendência, mas de facto nos dias de hoje e com a disponibilidade de comida processada, com o nosso estilo de vida muito focado no trabalho, pouco na saúde, estamos todos em risco de poder desenvolver aqui uma complicação do excesso de gordura. Falou aqui em estilo de vida. O stress e a falta de horas de sono podem ser aqui 2 fatores para o aumento de peso? Sem dúvida. Hoje em dia nós sabemos que estes 2 fatores podem ser ainda mais importantes do que o que se pensava, no sentido em que o nosso organismo, quando é submetido a um stress excessivo, a falta de sono, ele vive num estado de alerta, digamos assim, ou seja, está constantemente a querer sobreviver. O que é que acontece quando nós estamos neste estado de alerta? Nós temos mais fome, nós vamos procurar conforto e, portanto, vamos procurar comidas mais gordurosas, mais calóricas, vamos procurar poupar energia, não é? Um organismo que está em stress, ele não quer perder peso, ele quer se poupar para fazer face a qualquer situação e, portanto, no meio de uma sociedade que trabalha muito, tem as pessoas com filhos pequenos, com pouca disponibilidade para fazer exercício, com um sono que é pouco reparador, às vezes estarmos a tentar impingir aqui uma dieta estritamente rigorosa pode ser um passo errado e se calhar trabalhar o nosso autocuidado do sono, no exercício físico, baixar os níveis de stress, ter até às vezes um acompanhamento a nível de saúde mental, porque pode ser muitas vezes necessário, pode ser o primeiro passo para tudo funcionar melhor. E nós ouvimos muitas vezes a pessoa que diz: mas eu faço tudo certinho e não perco peso. Mas o que é que se passa com esta pessoa? Como é que está a saúde mental dela? Como é que está o sono? São parâmetros essenciais que nós temos que avaliar e que eu avalio diariamente na consulta, porque um corpo que está em stress está zero preocupado em perder peso, ele está mesmo a tentar sobreviver e a sua prioridade será sempre essa. Porque é que é tão difícil, e a resposta talvez também esteja um bocadinho naquilo que está a dizer,
para estas pessoas conseguir manter o peso que já perderam. Provavelmente está ligado a isso que está a dizer, não é? Quando não se detecta a causa, não é? Quando não vamos à base, à origem do problema, porque as pessoas muitas vezes queixam-se, eu perdi não sei quantos quilos, mas em X tempo voltou tudo à mesma coisa. Esta questão da manutenção de peso tem pano para mangas, é um ponto super importante, e nós podemos olhar para isto de vários prismas. Primeiro, há a questão biológica. O nosso corpo não gosta de perder peso, ou seja, vai sempre que há uma perda de peso, e como a perda de peso acaba por ser um fator estressor, vai colocar aqui o corpo naquele tal estado de tentativa de sobrevivência. O que é que acontece? Nós começamos a gastar menos energia, temos mais fome, temos menos saciedade e, portanto, em tudo, o corpo que perdeu peso vai querer voltar a puxar a pessoa para lá. Porquê? Porque aquela reserva energética de gordura é confortável, dá-nos margem para fazer face a qualquer situação inesperada. Então há muito este mecanismo de regresso ao peso anterior através de diminuição da saciedade, aumento da fome, diminuição do gasto energético. E isto tem muito a ver com aquilo que nós chamamos o ponto de equilíbrio. O nosso corpo puxa-nos sempre para o peso máximo que ele conheceu, porque ali ele sente-se mais confortável. Então isto aqui é super importante e leva-nos um bocadinho a essa questão que falou do estilo de vida interferir na nossa capacidade de manter o peso ao longo do tempo. Se eu perdi peso há 5 anos atrás, perdi 20 quilos, com uma dieta altamente restritiva, em que eu não comia hidratos de carbono nenhuns, em que saltava determinadas refeições, em que estava proibido de fazer, de beber um sumo, de comer um chocolate, seja o que for. Nós não podemos achar que isto foi uma boa estratégia e que entretanto eu reganhei porque eu não fui capaz de manter aquela estratégia. Eu reganhei porque aquela estratégia foi péssima, porque não foi adequada àquilo que é realmente a obesidade, que é uma questão crónica, exatamente por estes mecanismos de compensação que nós temos. Para eu conseguir combater esta tendência natural do meu corpo para regressar àquele ponto de equilíbrio, toda a estratégia tem que ser uma estratégia focada na sustentabilidade. E a sustentabilidade depende então da nossa alimentação ser nutritiva, ser boa e também ser flexível o suficiente para eu me manter dentro daquele padrão até ao final da vida. Portanto, temos de ter estes fatores todos contemplados e temos também, para isto poder acontecer, que ter um sono de qualidade, ter atividade física mais ou menos regular, temos que ter a nossa saúde mental também acautelada, um trabalho que não seja assoberbador na maioria dos dias, e é por isto que realmente fica muito difícil a pessoa manter o peso no longo prazo. Temos a parte biológica, que é uma questão muito relacionada com o conforto do nosso organismo e a sobrevivência, e aqui há uma palavra que eu não vejo falar o suficiente, que é a prevenção. Ou seja, depois de nós já termos a obesidade instalada, realmente nós vamos sofrer com todos estes mecanismos de adaptação e é muito mais difícil e é, para não dizer impossível, a pessoa regressar a um estado normal em termos de funcionamento cerebral, de saciedade, fome, etc. Portanto, nós devíamos focar-nos muito na prevenção e a prevenção tem que começar na infância. Eu acho que aqui estará uma das maiores falhas neste tema. Então, aquilo que me está a dizer é que as dietas restritivas efetivamente não funcionam, porque percebo muitas vezes de algumas pessoas que comentam: estou a fazer uma dieta só com proteínas, estou a fazer uma dieta baseada no jejum intermitente, ou seja, tudo aquilo que é demasiado restritivo, muitas vezes estamos a agredir o nosso próprio organismo. É isso? É, sem dúvida. Às vezes há pessoas que me tentam convencer na consulta: ai não, mas para mim só assim é que funciona. Não, funciona provisoriamente, ou seja, qualquer organismo por um período de tempo curto consegue fazer qualquer coisa. Eu consigo estar uma semana, um mês, às vezes até mais, se eu tiver a motivação certa. Às vezes estamos a falar daquela motivação momentânea de vou ter aqui um evento, vou ter umas férias, vou ter alguma coisa que me motiva a perder peso e eu ali estou super focada
e consigo fazer qualquer coisa. Podem-me dizer para não para só comer sopa, para só beber água, seja o que for, nós no curto prazo somos capazes de o fazer. Mas dada a vertente crónica desta situação, as pessoas podem e fazem isto, ganham, reganham, ganham, perdem, voltam a ganhar peso, fazem uma dieta, depois fazem outra e andam constantemente a mudar de estratégia à procura da estratégia que vai ser de facto funcional. Mas eu acho que aqui nós, quando fazemos uma dieta restritiva ou um jejum ou a dieta cetogénica, nós ainda não percebemos que, por mais que eu possa ter perdido peso num determinado momento, se eu não fui capaz de manter aquela estratégia, ela não é a estratégia mais adequada para mim. E o que é que acontece? Quando nós dizemos a uma pessoa isto é proibido, ou aquilo não se pode, ou só posso comer a determinada hora, a nossa mente vai entrar em restrição também. E isto é um fator muito importante. Se isto fosse só uma questão de comida, era fácil, porque toda a gente consegue pegar num papel, seguir o que está no papel, num plano alimentar, ou até hoje em dia, ChatGPT, seja o que for, mas é muito mental. E para nós conseguirmos manter a estratégia no longo prazo, ela não pode ser restritiva. Porque eu vou a qualquer sítio, eu estou num jantar, num evento familiar, e eu sou a pessoa que não pode fazer nada. Está toda a gente a comer de forma normal, sem sequer estar a pensar o que é que pode, não pode, e eu penso, eu não posso comer isto, eu não posso comer aquilo. Ou eu estou na minha alimentação do dia a dia e apetece-me muito comer um chocolate. Mas eu não posso porque só ao sábado, naquele jantar, é que eu posso comer o chocolate. Mas aí não vai haver. E eu vou comer uma porcaria qualquer, uma sobremesa que eu nem gosto muito, mas é aqui que me permitem. E a pessoa fica frustrada porque não comeu aquilo que gosta, não fica satisfeita porque acabou por comer qualquer coisa mais ou menos equiparada, mas não era bem aquilo que eu queria, e rapidamente isto se torna insustentável para o longo prazo. Então, nós não temos uma dieta mágica melhor e superior às outras. Para perder peso é preciso déficit calórico. É preciso um déficit calórico que seja sustentável, ou seja, se for exagerado, também não vai ser sustentável e rapidamente o nosso corpo vai desenvolver os tais mecanismos de adaptação para eu não perder mais energia. E, portanto, aquela que funciona é a que seja mais tranquila para mim de cumprir. E na maior parte das pessoas não vai implicar saltar refeições porque eu quero jantar com a família. Não vai implicar só comer proteína, ou só comer fruta, ou só comer ovo. Porque nós gostamos desta flexibilidade de poder comer tudo. O que eu tento na consulta é fazer com que as pessoas sintam essa flexibilidade, o tempo suficiente para deixarem de dar tanto valor a determinadas coisas, ou seja, eu posso comer hoje, ou amanhã, ou depois, o que eu gosto. Portanto, eu não preciso de estar num determinado momento ansiosa, que eu tenho que comer agora, porque se não for agora, eu amanhã tenho que estar em dieta. Começarmos a libertar um bocadinho a nossa cabeça desta prisão, não é? Que a pessoa vive 5, 10, 20 anos, 30 anos. Eu acompanho pessoas de todas as idades, portanto nós conseguimos ver as histórias de vida de pessoas que passaram décadas a fazer a mesma coisa, a fazer dieta, a reganhar o peso, a fazer dieta, agora não posso comer isto, agora não posso comer aquilo. Portanto, o caminho não é este, o caminho é a nossa mente saber o que é que pode, o que é que não pode e ajustar ao longo do tempo, ou seja, eu tenho que saber o que é saudável, o que é que me faz bem, mas eu também posso ter as minhas exceções. Enquanto nós continuarmos aí no sentido contrário, as pessoas vão continuar a ter este historial e até este medo, porque a pessoa tem medo de se pesar quando percebe que comeu qualquer coisa fora do normal. Enquanto se nós fizermos um caminho mais paulatino, um caminho em que eu tenho liberdade de ir perdendo, de ir ajustando, de ir aprendendo a comer ao longo do tempo, não vamos cair tanto nessa prisão que é o dieta e agora não é por aqui, já tem que ser por ali. A maior parte das pessoas que tem peso a mais e que já teve peso a mais, já passou por mais de 5 dietas diferentes e 5 tentativas de perda e de reganhos de peso ao longo da vida. Há pouco usou uma palavra muito interessante que é prevenção e falou nomeadamente na questão da infância, não é? Que se as pessoas forem educadas desde pequenas, que provavelmente
poderão nunca chegar, algumas delas, a um estado de obesidade. Eu lembro-me que, a dado momento, nas escolas, foram proibidas as vendas de determinados alimentos e de bebidas açucaradas justamente por causa disto. Acha que os açúcares e estes alimentos processados que são de fácil acesso, muitas vezes naquelas máquinas de vending, não é? Que estão espalhadas por aí, são os grandes vilões? Se eu tiver que nomear vilões, eu teria mais tendência a nomear o marketing e a falta de conhecimento nutricional. Porque é óbvio que nós temos muito disponíveis uma série de alimentos que não são bons, e basta nós entrarmos num supermercado e vemos corredores inteiros de comida embalada, processada, muito densa a nível de calorias, muito saborosa e que promove um consumo excessivo. Mas se nós tivermos o conhecimento nutricional para saber fazer boas escolhas, e se o marketing fosse menos agressivo, nós se calhar não tínhamos um problema tão grande e podíamos conviver com tudo o que é alimento. O que é que acontece? Basta colocar no rótulo baixo em gordura, rico em cálcio e ferro, zero açúcares adicionados, e nós vamos automaticamente achar que aquilo é um produto saudável, quando não é. Acabam por ser produtos com muitos conservantes, muitos aditivos que mexem imenso com o nosso paladar e com os quais o nosso corpo não sabe lidar naturalmente. E quando uma pessoa pensa em perder peso, em fazer uma suposta dieta, vai automaticamente ser empurrada, na maioria das situações, para substituições por este tipo de produtos ultraprocessados. Por exemplo, trocar um pão básico de padaria por granola, ou a pessoa que numa alimentação diária praticamente não come legumes e come uma peça de fruta, vai trocar a sua peça de fruta porque, meu Deus, a fruta tem açúcar, por uma barrinha fitness que está cheia de açúcar e que nos vai modificar o paladar, mas aquela não pode não ter açúcar, tem só adoçante. Ok, tudo bem, mas a nível de paladar vai mexer muito connosco e nós estamos a fazer trocas que nos vão frustrar rapidamente. Então eu acho que tem mais a ver com isto. Se nós conseguirmos perceber que a nossa alimentação deve ser 80% saudável, 90% saudável, e aqui entram coisas que me fazem bem porque eu preciso delas: carne, peixe, ovos, fruta, legumes, arroz, batata, massa, tudo isto. E depois eu tenho as minhas exceções, e nestas exceções eu prefiro comer aquilo que eu gosto, em vez de comer a substituição fitness na barrinha, nas bolachinhas digestivas, as bolachinhas sem açúcar, seja o que for. Eu prefiro comer o chocolate que eu gosto, na quantidade certa, porque sei que aquilo não me alimenta, do que nós constantemente estarmos a querer substituir tudo, e isto vem muito da falta de conhecimento nutricional e do marketing. Portanto, acho que tudo pode entrar, e o açúcar está presente nas coisas que nós mais gostamos, nas sobremesas que nós gostamos, e essa proibição acaba por ser também uma limitação, uma restrição, mas quando nós damos às pessoas o conhecimento, elas conseguem saber: este alimento não é saudável, mas eu gosto dele e por isso eu vou ingeri-lo nas porções que me são adequadas a ingerir. Isso não teria mal. Portanto, não há alimentos que sejam maus ou bons isoladamente. Tem a ver muito com o sufoco que vivemos hoje em dia à volta da alimentação. Então, se falarmos em alimentação de crianças, é um mundo à parte que tem muito pano para mangas em termos de observar o que é que o marketing alimentar faz à nossa alimentação e ao nosso conhecimento. Há uma cadeia de fast food muito conhecida, que não importa referir o nome, que todos nós já frequentámos alguma vez na vida. E aqui a minha pergunta é: não sou consumidora habitual, mas já senti às vezes vontade durante o dia de ir, como, ingiro um hambúrguer com batatas fritas e venho de lá com a sensação, não lhe sei explicar e vai-me ajudar a entender isto, que há qualquer coisa naquela comida que me deu prazer, como se isto fosse adicionado, e eu não sei se há aditivos ali, e daí a minha pergunta, com uma sensação de extra de prazer. E recordo-me efetivamente, até de estar grávida e de correr para ali
e de ter uma vontade enorme de ingerir aquele hambúrguer com aquelas batatas fritas, de sentir aquele cheiro quando entro ali dentro. O que é que se passa dentro de mim, no meu cérebro, quando eu recorro a este local de comida? Muito bem. Eu acho que há aqui 2 coisas. Eu, felizmente, os meus pais nunca nos permitiram comer esse tipo de comidas e se calhar um bocadinho na nossa geração começou a ser instalado esta fast food, mas realmente há 2 coisas, é a questão da infância, e hoje isto é muito real, eu vejo muito, crianças pequenas que, querem ir comer a determinado sítio porque têm a prendinha, têm a oferta associada, e não quer dizer que elas como crianças adorem aquela comida, porque no início não se trata disso, mas ao motivarem os pais a levarem àquele sítio porque vão ter uma prenda de oferta, o paladar está condicionado por aquele tipo de alimentos, ou seja, desde muito cedo o nosso paladar é condicionado por esse tipo de comida, ou seja, há a parte da associação a momentos bons, ou seja, muito provavelmente quem desde a infância se habituou a de vez em quando comer este tipo de comida, quando é adulto vai àquele local e sente muito este regresso a bons momentos e o conforto de família, de estar ali em convívio, essas coisas todas. E há a outra parte, que é efetivamente os aditivos, os conservantes, não deixa de ter, nós não estamos a falar de um hambúrguer que é carne picada na hora e que não tem mais nada. E há muita gente que já demonstrou, até há vídeos sobre isto, de deixarem os hambúrgueres durante meses guardados e que no final não existe uma deterioração habitual, não é? Que em 2 ou 3 dias a comida fica estragada, mas acaba por haver ali conservantes que fazem com que aquele alimento se preserve ao longo do tempo. E é nisto que os aditivos mexem muito, que é na nossa sensação de conforto, de prazer e de bem-estar. E a comida também é isso, ou seja, ela também deve ser o conforto, a regulação emocional, o combate a alguns momentos mais emocionais. O problema é que não pode ser sempre. E às vezes este tipo de conforto é patológico, quando nós entramos em compulsão alimentar e por aí fora. Numa pessoa normal, digamos assim, é perfeitamente plausível, em determinados momentos nós queremos ir buscar essas coisas, porque a comida também é esta questão emocional e de família e de regressar a determinadas memórias e está tudo bem. Quando é uma coisa que eu não consigo controlar, é que já é muito difícil de estabelecer aqui o padrão entre o que é alimentação nutritiva para ser o combustível diário das nossas atividades ou eu estar só a comer por intuição, por ímpeto, por compulsão e porque eu tenho que sentir aquele prazer, até muitas vezes porque a pessoa tem uma vida, um dia a dia, que não traz outras fontes de prazer e o facto de nós trabalharmos muitas horas faz com que a maior parte das pessoas não tenham um hobby, não tenha um momento de relaxamento ao longo do dia e acaba por ter o jantar, uma determinada refeição, como aquele momento em que consegue sentir algum prazer depois de tanto esforço, tanto trabalho e por aí fora. Então há aqui uma grande relação entre ansiedade, emoções e alimentação, forma-se aqui uma combinação, uma tríade, não é? Que Sim, não podemos isolar, que temos que analisar tudo junto. sem dúvida. E é por isso que eu falo aqui na questão da prevenção e da infância, porque nós habituamos muito as crianças a um prémio por qualquer coisa ou uma recompensa quando estamos tristes. A comida acaba por ser muito Se utilizada. comeres o jantar todo, hoje deixas de Leva comer um gelado. exatamente. Ou, se não fizeres isto, não recebes o determinado alimento, aquela sobremesa, a bolachinha ou seja o que for. Hum, Isto acaba por criar aqui esta tal relação de dependência que na infância se calhar não se nota muito, porque as crianças correm, brincam, não ligam tanto à comida, mas ao fim de vários anos, e nós já temos alguns adolescentes nesta situação, quando estão tristes, a procurarem a comida como conforto. Quando alguma coisa aconteceu no dia a dia escolar, a procurarem a comida como conforto. E obviamente que estas crianças se vão tornar em adultos que têm uma dependência emocional muito forte com a comida. Lá está, até certa medida isto faz parte, mas nós não podemos utilizar a comida como castigo ou compensação, seja do que for. Isto é muito inato em termos de estar a cuidar. Nós sentimos que dar a comida e dar a bolachinha e dar o bolo é cuidar,
mas é um cuidado que pode ser muito perigoso no longo prazo. E o exercício físico, deve ser, feito obviamente com regularidade. Hum, Devemos considerá-lo mais importante para a perda de peso ou para a manutenção desse mesmo peso? Eu devo começar por dizer que eu sou a maior fã que existe do exercício físico, seja exercício físico, atividade física, movimento, acho que ele não é negociável na saúde e, portanto, esse é logo o primeiro ponto. Acho que todos nós devemos, de certa forma, organizar-nos para que o exercício possa fazer parte da nossa vida. No processo de perda de peso e manutenção em particular, ele não vai ser tão importante nem tão eficaz na perda em si, porque a perda de peso depende muito mais da alimentação e do balanço energético final no nosso dia. Então, até se nós considerarmos, quanto mais peso a pessoa tenha para perder, provavelmente menos eficaz será, porque a nossa capacidade cardiovascular vai estar bastante comprometida. Mas, efetivamente, na fase de manutenção de peso, ele é essencial. Vai permitir preservar massa muscular, aumentar o nosso gasto calórico, muitas vezes também regular melhor o apetite e, portanto, contribuir para esta capacidade de manutenção de peso no longo prazo. Mas lá está, se eu introduzi-lo no processo desde sempre, desde o início, é muito mais fácil na fase de manutenção aquilo já não ser um sacrifício maior. Portanto, vai ser sempre aqui uma peça-chave para a nossa saúde. E que tipo de exercício é que costuma recomendar aos seus doentes? Muito bem. Eu costumo recomendar o exercício que a pessoa faça, ou seja, o exercício físico melhor é aquele que nós fazemos. E às vezes pensar que uma pessoa com Mas há obesidade pessoas que não têm qualquer não hábito fazem nada, de exatamente. exercício físico. E vamos imaginar uma pessoa com obesidade que não faz exercício físico há anos ou nunca teve essa prática. Pensar que ela vai agora 5 dias por semana fazer musculação no ginásio é errado. Ou seja, aquela pessoa não tem a capacidade física, podemos dizer até a motivação, porque não tem o hábito, para de repente mudar toda a sua rotina para incluir 5 dias de atividade física, que é uma atividade dolorosa até certa medida, não é? Porque para quem não tem qualquer prática de base, não tem capacidade de corresponder a este tipo de exigência. Então, muitas vezes, nós temos de começar por outros caminhos. Vamos começar a fazer a caminhada, ou a bicicleta, ou uma aula de dança. O que a pessoa achar que consegue cumprir melhor e na frequência que for fácil de cumprir, vai ser o primeiro passo. Se nós formos falar em termos de benefícios, o que é melhor? E depois nós começamos ao longo dos seguimentos a ir introduzindo mais dificuldade, porque a pessoa já vai estar noutro ponto, já vai ter outra capacidade de resposta. O melhor é sempre uma combinação de exercício aeróbico, com treino de força e com uma maior atividade física no geral no nosso dia-a-dia. Então, poderíamos ter uma componente, dependendo do número de sessões que a pessoa faz por semana, uma ou duas dedicadas a um componente mais aeróbico, caminhada, corrida, bicicleta, seja o que for. Depois uma ou duas sessões dedicadas à força muscular e no dia-a-dia tentarmos subir mais escadas, caminhar mais, usarmos menos o carro, portanto, no geral, mexermos mais, nem que seja por fazer um passeio depois de jantar, coisas básicas que vão também aumentar o nosso gasto calórico. E de uma forma geral, quais são os principais riscos que a obesidade traz à nossa saúde? Os riscos da obesidade são muitos e, assim, para começar, podemos logo falar na sua associação a mais de 200 tipos de cancro. E eu acho que isto é uma das coisas que as pessoas não associam muitas vezes, mas há muitas patologias malignas que têm como fator de risco o excesso de gordura corporal. E, portanto, isto é grave, não é? E depois temos tudo o que é consequência metabólica, que são as doenças mais frequentes e as maiores causas de morte, que são as doenças cardiovasculares, portanto, hipertensão, colesterol, infarto, AVC, patologias do sono, portanto, síndrome da apneia do sono é muito frequente e mexe muito com a qualidade de vida da pessoa que passa o dia completamente sonolenta. Estamos a falar da doença hepática, portanto, a acumulação de gordura no fígado tem consequências muito graves e, em última instância, pode culminar até em cirrose. E temos a patologia osteoarticular, que não pode deixar de ser referida, porque a maior parte destas pessoas vai sofrer de dores incapacitantes e isto vai trazer até consequências para a nossa economia portuguesa, não é? Ou seja, a pessoa que tem mais necessidade de estar de baixa
que constantemente não consegue fazer as suas atividades porque tem dor frequente, que vai ser submetida a cirurgias com mais frequência. Portanto, estamos a falar de muita limitação de qualidade de vida e depois de uma série de consequências que também são crónicas e até potencialmente fatais. E não podemos deixar de falar da diabetes tipo 2, não é? Que acaba por ser uma doença que milhões de portugueses são afetados por ela e que tem muitas consequências ela própria depois, não é? Uma doença com umas comorbilidades graves e progressivas ao longo do tempo. Surgiram nos últimos anos vários medicamentos para a obesidade. Isto está a mudar a forma de exercer medicina, a sua prática diária e a sua prescrição? De que forma é que vê isto? Sem dúvida que está a mudar. Até agora, tratar a obesidade era um processo difícil e penoso na maioria das situações, porque nós até tínhamos alguns fármacos no mercado com alguma eficácia, mas uma eficácia reduzida e limitada a uma percentagem pequena de pessoas. E mesmo para quem é nutricionista, conseguem se identificar muito com esta dificuldade de manter os resultados no longo prazo, de a pessoa até perde algum peso, mas depois não consegue mantê-lo perdido. E o que acontece com estas medicações é que, pela primeira vez, nós estamos a atuar nos mecanismos biológicos de fome e saciedade. Ou seja, temos medicação que consegue tornar-nos mais saciados mais cedo, que consegue inibir a fome descontrolada, que consegue desligar aquele gatilhozinho no cérebro que diz a muitas pessoas para estarem constantemente a petiscar e a pensar em comida. Claro que isto nunca pode ser dissociado de tudo o resto, que é o tratamento que nós já batalhamos desde sempre, portanto, que é a educação nutricional, que é a atividade física, que é a saúde mental e a psicoterapia quando necessária. Tudo aliado, temos muito mais possibilidade de termos bons resultados. Ou seja, estamos a entrar aqui numa era, e já entramos, não é? Estamos a vivê-la hoje, em que conseguimos combater os mecanismos causais da doença, que é uma coisa fantástica e que não existia até há bem pouco tempo. E explique-me como é que funcionam efetivamente o mecanismo de ação, como é que funcionam estes medicamentos? Muito bem, nós já temos agora várias classes de medicamentos e começamos com aqueles que são os agonistas de GLP-1. O GLP-1 é uma hormona que nós produzimos imediatamente após uma refeição e que promove a saciedade. E, portanto, toda a base de funcionamento é na libertação de hormonas que promovem a saciedade mais precoce. Temos uma classe inicial de fármacos com um agonista de uma única hormona, já temos uma segunda classe com agonistas de duas hormonas, portanto, além do GLP-1 também o GIP, e está em estudo uma terceira classe de fármacos com agonismo de 3 hormonas, o GIP, o GLP-1 e o glucagon. Portanto, o que é que vai acontecendo aqui? Este potencial de saciedade vai sendo cada vez maior, ao mesmo tempo que se conseguem reduzir os efeitos secundários destes fármacos conforme progredimos na sua evolução. O principal mecanismo é mesmo este, eles atuam a nível gastrointestinal, atrasando a digestão, e depois aqui também temos que olhar para isto com algum cuidado, porque há pessoas que vão ter potenciais efeitos secundários agravados conforme a sua situação de base, e fazendo isto, e nós percebemos que à medida que os fármacos vão evoluindo, além de nós termos a saciedade precoce e por aí fora, nós também vamos perceber que há pessoas que desenvolvem uma grande tendência para vontade de comer fruta, para aversão ao álcool, para reduzir a vontade de comer carnes gordurosas e batatas fritas e outro tipo de comidas que se calhar no início eram reduzidas pelo enjoo associado, mas que com a evolução dos mecanismos de ação é mais uma atuação cerebral do que propriamente física. Quem é que deve ou não tomar este tipo de fármacos? Aqui agora a pergunta difícil, porque começamos a perceber-nos que, seja pessoas com um grande excesso de peso ou não, que há uma grande procura e que as pessoas querem recorrer a este fármaco, a estes que são mais do que um. Essa procura também descredibiliza um bocadinho a nossa tentativa de tratar a doença da forma correta e até cria alguma dificuldade em algumas pessoas com problemas graves de procurarem ajuda pelo preconceito. Então não deixa de ser um ponto crítico da evolução das coisas,
banalizar-se um bocadinho o acesso a fármacos para a perda de peso. Quem deve, claro que isto é sempre avaliado numa consulta, com todo o cuidado, com o historial da pessoa, o que é que já foi feito, o que é que não foi feito, e se aquela pessoa tem condições até muito mentais para fazer um tratamento deste género, mas quem deve são pessoas com obesidade ou excesso de peso que implique já comorbilidades, ou seja, que já possa ter hipertensão associada, diabetes, colesterol, outras patologias associadas, e isto hum, são fármacos que também têm indicação já para, por exemplo, o síndrome da apneia obstrutiva do sono de forma independente e para a doença hepática não alcoólica também de forma independente, o que mostra que são de facto fármacos que atuam na nossa saúde metabólica e não só fármacos para perder peso de uma forma banal. Hum, e quem não deve, ou seja, nós temos muito que focar aqui que isto são fármacos com potenciais efeitos secundários e que exigem uma gestão de longo prazo, e o fazer um fármaco durante um mês ou 2 para perder 4 ou 5 quilos não é de todo uma indicação e pode ser potencialmente perigoso. Nós podemos até disputar depois um reganho de peso maior e a pessoa pode, sem querer, entrar numa doença que não tinha até ali por um desejo de magreza ou de um objetivo específico que se calhar não é realista para ela. Então é preciso sermos muito honestos e transparentes connosco. Quando pensamos em fazer seja o que for, temos que olhar muito no longo prazo. Eu até posso estar muito preocupado com um evento que eu tenho daqui a um mês ou 2, mas eu tenho que pensar nas consequências que isso me pode trazer para daqui a 5, 10, 15 anos. E a esperança média de vida é cada vez maior e, portanto, nós temos muito espaço aqui para fazer muitas asneiras e ter que sofrer com as consequências desses nossos erros. Os fármacos são estudados para pessoas com excesso de peso e complicações e para pessoas com obesidade, e estão em estudo outras indicações atualmente, como por exemplo a dependência de álcool, alguma doença cardiovascular, mas ainda não temos dados concretos dos efeitos secundários em pessoas sem patologia. E é muito importante termos isso em consideração quando decidimos fazer, até às vezes sem acompanhamento, um fármaco que é de prescrição médica. Até porque estes medicamentos, corrija-me se estou enganada, têm muito poucos anos no mercado. Nós já temos, lá está, como começamos com classes menos potentes, nós já temos há 10 anos medicamentos no mercado. Em Portugal, os primeiros fármacos, se não me engano, exatamente, foi por volta de 2017, o fármaco mais antigo de todos, que é o Victoza. Entretanto, em 2021 foi quando surgiu em Portugal o Ozempic, em 2024 o Mounjaro. Portanto, sim, os mais potentes são mais recentes, mas de facto estas classes de medicamentos nós já trabalhamos com elas há bastantes anos. A questão é que estão a ser aprimoradas e melhoradas as capacidades dos fármacos e de facto fala-se muito mais agora. Porquê? Porque há muita gente a perder muito peso que se calhar com os fármacos mais fraquinhos, digamos assim, menos potentes, não acontecia, e isto acaba por chamar muita atenção também por causa das redes sociais, sem dúvida, porque hoje em dia toda a gente partilha a sua experiência pessoal com tudo e acaba por propagar a mensagem muito mais depressa, mas de facto já trabalhamos com os fármacos há bastante tempo. Uma das grandes dúvidas das pessoas é o que é que acontece depois, ou seja, a pessoa toma o fármaco durante algum tempo e depois o peso regressa, não regressa, a pessoa tem que o tomar para o resto da vida. Acho que um dos grandes medos, pelo menos daquilo que as pessoas têm partilhado comigo, é eu se calhar não quero tomar esse fármaco porque se eu começar a tomar, nunca mais vou conseguir largar este medicamento ou então o peso vai regressar. A resposta simplificada é que sim, que o peso regressa. Mas nós temos que olhar para isto como olhamos, não só para o fármaco, mas como olhamos para qualquer outra situação em que a pessoa perde peso. A maior parte das pessoas que perde peso reganha o peso, seja através de uma intervenção alimentar, seja através de uso de fármacos manipulados ou detox, ou seja o que for, seja através de uma cirurgia bariátrica. As estatísticas mostram que a maior parte das pessoas reganha o peso. Então isto não tem a ver com o fármaco, isto tem a ver com a natureza da doença, que é o tal
a tal adaptação que o nosso corpo faz para nos tentar levar para aquele peso de maior conforto. Nós temos nos estudos, por exemplo, o estudo com o semaglutide, em que as pessoas perderam em média 17% do peso e após a paragem do fármaco, 1 ano depois tinham reganho 2/3 do peso que tinham perdido. E mesmo nos estudos de meta-análise com vários fármacos deste tipo, parece haver uma tendência para reganho na ordem de 0,3 a 0,4 kg de peso por mês. Ou seja, há uma tendência muito natural para reganhar o peso quando nós paramos com o fármaco, tal como quando nós paramos de fazer uma dieta que estivemos a fazer durante X tempo. O que é que eu acho que nós temos que tirar destes dados? Temos que tirar destes dados que, primeiro, o reganho não acontece com todas as pessoas. Segundo, o acompanhamento tem que ser prolongado. Nós, na consulta, conseguimos perfeitamente identificar quem é que vai precisar de mais tempo de medicação, quem é que vai poder retirar com mais facilidade. E por isso é que o acompanhamento é tão importante, seja com tratamento médico ou não, ser vigiado, ser acompanhado é a solução para isso não acontecer. E eu recebo diariamente essa questão na consulta e muitas vezes são as pessoas que mais precisam que colocam em causa o uso da terapêutica, porque têm este receio e porque são pessoas que já sofreram muito a vida inteira, muitas vezes, com tentativas falhadas de perder o peso. Mas nós não podemos deixar que isso nos impeça de tratar quem precisa. Felizmente, cada vez mais temos mais fármacos e temos mais acessibilidade e as novidades que virão por aí parece que trarão mais acessibilidade em termos de custo aos medicamentos, portanto, as perspectivas para o futuro do tratamento da doença são boas e nós não podemos, não devemos, e também não fazemos isso numa pessoa com diabetes, deixar de tratar por receio do descontrole futuro. Então, se a pessoa tem diabetes, eu vou colocar a medicação, vou ajustar aquela diabetes, chega ao ponto em que está tudo bem, eu não paro a medicação, porque obviamente depois tudo vai regressar. Neste quesito, quando nós fazemos uma retirada de medicação, há um desmame associado. E aí é nesse momento em que a pessoa tem que criar agora novos mecanismos e tem que perceber ao certo o que é que acontece para nós podermos perceber se é possível ou não evoluir nesse sentido ou se realmente vai ser preciso fazer a medicação de uma forma mais crónica. Há pessoas que pela sua componente genética, pelo facto de terem obesidade, por exemplo, desde a infância, adolescência, alturas críticas do nosso desenvolvimento, vão ter muito mais dificuldade em poder gerir a patologia sozinhas. Mas isto é sempre caso a caso, portanto, nós nunca podemos, quando a pessoa entra na consulta, dizer, olha, consigo, vai ter que ser sempre, consigo, não vai, isto é tudo muito individualizado. Mas então, para si, enquanto médica endocrinologista, considera que não só é seguro a utilização destes fármacos, mas como foi uma nova arma que vocês médicos ganharam no combate à obesidade? Sem dúvida. E eu trabalho muito diretamente com nutricionistas e muitas vezes nós estamos a falar de pessoas que estão há anos em planos alimentares, de nutricionista em nutricionista, e que chegam em desespero. Eu faço tudo e as coisas não saem do sítio. Isto é real, não é da nossa cabeça. Haver algo que traz uma possibilidade, uma nova realidade para muitas pessoas é fantástico. Sem dúvida que há muitas pessoas a chegarem à consulta a dizer isto mudou completamente a minha vida. E isso tem que ser tido em consideração e é uma chave que mudou nesta área. Sempre com o devido cuidado, porque eu vejo centenas de pessoas na prática e há pessoas que vão ser bem-sucedidas e há pessoas que não vão ser bem-sucedidas. E isto consegue-se definir muito pela transparência e honestidade que a pessoa põe no processo, porque vai implicar aprendizagem, vai implicar mudança, não é só fazer o fármaco e esperar pelo resultado. Implica a atividade física, implica eu aprender a fazer uma boa refeição várias vezes ao dia, implica organizar refeições, se calhar, ao fim de semana para perceber como é que eu me vou gerir para sempre. Portanto, é um trabalho contínuo que a pessoa vai ter que ter para conseguir que esta ajuda lhe dê
esta nova qualidade de vida de forma prolongada. Mas sem dúvida que é o gatilho que muitas pessoas nunca conseguiram ter e que muda completamente o jogo para muitas pessoas. Se pudesse mudar a forma como a sociedade olha para a obesidade, uma única coisa, o que é que seria? É difícil escolher uma, porque a questão da prevenção para mim é mesmo a chave que ainda não está cá. Ou seja, eu acho que nós agora sim estamos a olhar para o tratamento de uma forma honesta, mas ainda não focamos na prevenção como deve ser. Nós ainda desvalorizamos a criança que come chip e cal ao pequeno almoço, mas é magrinha e por isso pode. E isto tenho a certeza que é a base de tudo o que vem depois. O criar o hábito, o saber o que é preciso comer, que aquelas coisas são exceções, tem que se criar desde cedo. Não é depois que a pessoa vai aprender, é com a família que nós temos que aprender. Então eu acho que aqui é um ponto que fala-se pouco, mas que realmente é assustador ver algumas coisas que se fazem desde cedo na nossa vida. E depois também temos, obviamente, esta questão da forma como nós vemos a obesidade como a culpa de um comportamento de um determinado indivíduo, porque é uma doença muito complexa para nós resumirmos a isso e, de facto, as pessoas que mais precisam continuam a viver com esta culpa e com este julgamento que vai atrasá-las no seu processo de diagnóstico e de tratamento e de acesso a cuidados de saúde por uma questão de culpabilização da pessoa que tem a doença, ok? Portanto, são estas duas coisas que eu acho que eram precisas assim adotar e acho que esta questão do tratamento sem julgamento já está a ser cada vez mais abordada, felizmente, por isso acho que estamos num bom caminho nesse sentido. E qual seria a mensagem-chave para quem nos está a ver e a ouvir que gostava que as pessoas extraíssem deste episódio? Há uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que é perceber que a abordagem que nós tivemos da doença ao longo de muito tempo foi a errada. As dietas restritivas, as proibições, a compulsão, a culpa. Qualquer pessoa que já perdeu e tentou perder peso e reganhou, sabe a angústia que é viver em constante stress, com medo de sair de casa para um evento social, com medo de falhar, com o ioiô, com o recomeço, com tudo o que implica nós estarmos constantemente a bater na tecla errada, digamos assim. E acho que é preciso compreender que estas estratégias que nos massacram, que são destrutivas para o nosso próprio organismo, não funcionam, ponto final. E é preciso tratar um bocadinho a relação das pessoas com a comida, porque muitas vezes é daqui que parte depois toda a dificuldade. Nós constantemente achamos que temos que estar ou de um lado ou do outro, no 8 ou no 80. Ou eu faço tudo que me apetece, a hora que me apetece, sem pensar, ou eu agora não posso comer nada e tenho que ser a pessoa mais perfeita a comer que existe. Isto não é compatível com o ser humano. Portanto, acho que o próprio indivíduo que vive com este problema, dizer já chega, o caminho não é por aqui, tem que começar a fazer diferente e esquecer estes mitos que são propagados em relação à perda de peso e àquilo que é uma alimentação saudável. Quero agradecer-lhe, acima de tudo, pela clareza da sua mensagem, pela empatia com que falou e pelo cuidado com que abordou um tema que é tão complexo, que é tão difícil e que ainda é estigmatizante na nossa sociedade, e que tenho a certeza que este episódio pode ajudar muita gente, nomeadamente pessoas obesas, a procurar ajuda e procurar a ajuda certa, em vez de se sentir limitado pelo que ouve dizer e pelo que não resultou com os outros e pelo que a sociedade aponta como devendo ser o caminho a seguir. O meu muito obrigado. Obrigada, Rita.